Oi, crianças, estamos novamente aqui para estudarmos matemática, certo? Matemática, nas páginas 119 e 120, certo? Então, a gente vai aprender um pouquinho, você pode pegar seu livro aí, para a gente aprender um pouquinho sobre as comparações entre números, certo? Comparação entre números, certo? E como é que a gente vai comparar certos números? Se é igual ou diferente. Os símbolos que nós usaremos será este. 2 tracinhos se chama igual, certo? Ou os 2 tracinhos cortado ao meio se chama diferente. Então a gente pode lembrar bem direitinho, olha, igual, sinalzinho de igualdade é esses 2 tracinhos. O sinalzinho de diferente são 2 tracinhos cortados ao meio. Então, esses símbolos será o que a gente vai usar para comparar os números, quantidade de objetos, certo? Se é igual ou diferente, a quantidade, certo? Por exemplo, eu tenho um jarro, certo? Eu tenho um jarro, presta atenção. Aí vou colocar algumas flores. Certo? Então, esse jarro tem quantas flores? 1, 2. Tem 2 flores. O outro jarro, 1, 2. Tem 2 também. Então, aqui tem 2 flores e 2 flores. São iguais os 2 jarros, a mesma quantidade de flores? Muito bem, sim. Então, dos 2 sinais que eu vou usar, qual é? Os 2 tracinhos, parabéns, de igualdade, certo? Igualdade. Então, tenho uma cesta, certo? Preste atenção. Preste atenção, certo? E aqui tem quantas maçãs? Preste atenção, certo? Eu vou olhar a quantidade de maçãs que existe nessa cesta. São quantas? 2. Parabéns. Quantas tem aqui? 1, 2, 3, 4. Ah, tem 4. Então, é igual ou diferente a quantidade de frutas entre as 2 cestas? Diferente. Por quê? Porque uma tem 2 maçãs, na outra existe quantas? 4. 4 maçãs. Então, são diferentes a quantidade. Então, diferente, qual é o sinal que eu posso usar? O sinal, olha, os 2 tracinhos com um corte ao meio. Então, eu usará esse sinal de diferente. O sinal de diferente e o sinal de igualdade, certo? Então, a gente vai fazer a atividade hoje relacionada a esses símbolos de comparações, que é de igualdade e diferente. Por exemplo, na página aqui do livro 119, você tem aqui
3 flores no jarro e no outro tem 3 também. Então, é igual ou diferente a quantidade de flores do jarro? São iguais. E qual é o sinalzinho, o símbolo que eu posso colocar para identificar se é igual ou diferente? Ah, são os 2 tracinhos, que significa igual, igualdade, de igual, certo? Então, é igual aqui, eu vou usar os 2 tracinhos, ó. Usaremos 2 tracinhos. Abaixo tem o quê? 2 jarros também. Porém, um tem 4 rosas e na outra só tem 2. Então, se uma tem 4 e na outra tem 2, nós colocaremos que sinal para identificar a quantidade, se é igual ou diferente? Que sinal eu posso usar aqui? Diferente. Qual é esse sinal, esse símbolo para identificar que é diferente? Os 2 tracinhos com um corte ou um traço ao meio. Muito bem. Então, olha o tracinho, olha os 2 tracinhos com um corte no meio. Por quê? São diferentes. Os 2 jarros têm quantidades de flores diferentes, certo? Então, a nossa atividade nessa página, olha, na página 120, certo? Você irá, olha, comparar. Os 2 tem 2 picolé ao lado e 2 do outro. Aí você vai colocar o símbolozinho de diferente ou de igualdade. É igual ou diferente a quantidade? Do mesmo jeito você irá fazer desse lado, certo? Abaixo você vai contar quantas figuras há em cada conjunto. Você irá contar quantas figuras terá em cada conjunto, certo? E colocará abaixo a quantidade no quadrado, certo? De cada conjunto tem um quadrado e você irá colocar a resposta, a quantidade em número dentro do quadrado. Abaixo diz, em qual dos grupos acima há mais elementos? Então, são 5 grupos. Desses 5 grupos, você irá olhar qual o grupo que tem mais elementos, que contém mais elementos. Aí, dos aviões ou dos barcos? Aí você irá contar para ver qual dos dois. Qual for, você vai marcar um xizinho. Em qual há menos elementos? Da mesma forma, nas bicicletas ou nos carros? Aí assinala, coloca o X no quadrado. Assinale os grupos que têm a mesma quantidade de elementos. Boneca e bicicleta ou aviões e carros? Que tem a mesma quantidade. Tanto em um como no outro, a mesma quantidade. Aí você vai nas bonecas e bicicleta ou nos aviões e carros? Certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Você irá fazer bem bonitinha, prestando atenção nos símbolos que nós usaremos para identificar a comparação, né? Se é diferente ou igual, certo? A quantidade de objetos, quantidade de números, certo? A comparação de números. Então, a gente olha bem direitinho, tá bom? Para a gente aprender e não esquecer, tá certo? Então, faça bem bonitinha a sua atividade de hoje. Tchau!